Então, nós temos aqui 7 expressões algébricas para fazer a fatoração. Todas elas aqui são expressões originadas por meio de produtos notáveis, tá? Então fica mais fácil, mais simples. Tá? Eu tenho aqui as duas primeiras, A e a B, que são o quadrado da soma, né? Porque aqui eu tenho soma, tá? Tenho adição no termo do meio. Essas duas são quadrado da diferença, porque aqui eu tenho subtração. E essas três aqui, por ser binômio, né? Eu tenho dois termos, então são binômios. Todos eles com sinal de menos aqui, ó, de subtração. E todos eles são termos ao quadrado, né? Ó, x ao quadrado, 81, que é 9 ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, aqui ó, 25 é um número ao quadrado, 81 é um número ao quadrado, a letra está ao quadrado, a letra está ao quadrado. Então esses três aqui eu sei que é produto da soma pela diferença, tá? Então tem aqui os três produtos notáveis. Agora eu vou transformar essas expressões no seu produto notável. Então, vou fazer o processo inverso, tá? Aqui, né, como eu já tinha falado, para achar qual é o primeiro e qual é o segundo termo, eu pego a raiz do primeiro e pego a raiz do último termo aqui. Aí eu consigo achar o primeiro e o segundo termo. Como é produto da soma, né, porque esse sinal aqui é um sinal de adição, então aqui também vem o sinal de adição. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, corta a raiz, corta o expoente. Então, o primeiro termo é x. Raiz de 1 é o próprio 1. Então, x mais 1 ao quadrado. Tá? Posso até conferir aqui com o termo do meio, né, o segundo termo aqui, que é 2 vezes o primeiro, ou seja, 2 vezes x dá 2x. 2x vezes 1 continua sendo 2x. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, só para conferir com o termo do meio. Tá? Então, qual é a fatoração dessa expressão? X mais 1 ao quadrado. Tá? O quadrado da soma de x mais 1, que vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1. Aqui o procedimento é o mesmo. Tá? Vou primeiro tirar a raiz quadrada do primeiro termo, tiro a raiz quadrada do segundo termo, do último termo no caso. Então, raiz quadrada de y ao quadrado, corto, sobra só o y. Raiz quadrada de 16, 4. E o sinal que vai aqui no meio é o mesmo desse aqui, tá? A adição. E, como é um produto notável, então é quadrado da soma de y mais 4, tá? Aqui, mesma coisa, né? A raiz quadrada de m ao quadrado, raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de m ao quadrado é o próprio m. Raiz quadrada de 25 é 5. Sinal entre os dois, sinal de menos. Então, é o quadrado da diferença. Nesse aqui, mesma coisa. Raiz do primeiro termo, raiz do último termo. Raiz de x ao quadrado é o próprio x. Raiz de 49 é 7. E o sinal é o mesmo sinal aqui do segundo termo, subtração. Então, esse aqui é o quadrado da diferença. Aqui, né, como tem dois termos, todos eles ao quadrado, então eu já sei que é soma pelo produto, né? A multiplicação da soma pelo produto. Então, aqui eu vou ter, no primeiro parênteses, a adição entre o primeiro e o segundo termo, no segundo parênteses, a subtração entre esses mesmos termos, tá? Então, aqui, continuo fazendo do mesmo jeito, para achar quem é o primeiro termo, raiz quadrada, para achar quem é o segundo termo, raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, então ele é o primeiro termo aqui, e é o primeiro termo aqui, tá? Raiz quadrada de 81, 9. E aí, por ter dois termos só, é produto da soma pela diferença, né? Então, é x mais 9 que multiplica x menos 9, tá? Aqui, a mesma coisa, né? Produto da soma pela diferença. Tá? Então, por ter o sinal de menos aqui, então significa que eu vou fazer uma adição e depois uma subtração. Os dois ao quadrado. Então, para achar o termo, só tirar a raiz. Raiz x ao quadrado, x.
Então, o primeiro termo é x, nos dois parênteses. Raiz de y ao quadrado, y, segundo termo, é y. Então, aqui, x mais y que multiplica x menos y, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou ter aqui produto da soma pela diferença. Então, eu tiro a raiz quadrada tanto do número quanto da letra, tá? É uma raiz só, mas eu tiro do número e da letra. Raiz de 25 é 5 e raiz de m ao quadrado é m. Então, o primeiro termo é 5m. Então, eu tenho 5m e 5m. Aqui a mesma coisa. Raiz de 81 p ao quadrado, a raiz de 81 que é 9. E raiz de p ao quadrado é p. Então, 9p e 9p. Então, aqui, né, ó, 25m ao quadrado menos 81p ao quadrado foi originado pelo produto notável da soma pela diferença de 5m mais 9p vezes 5m menos 9p.